de Jesus. Receba o servo do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Vamos já ir para o texto, em nome de Jesus. Hoje é domingo, hoje muitos cansaram, né? Hoje foi um dia abençoado. Falo um dia abençoado porque hoje eu fui trabalhar hoje. Cheguei 2 horas da tarde, vim para cá limpar a igreja com a minha esposa. Já cheguei em casa, já elétrico ligado no 520 já. E nós estamos aqui para glorificar a Jesus, porque Ele é bom. Evangelho de São João, capítulo 5. Enquanto o irmão vai ler para nós ganhar tempo. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia de certo tempo, agitando-os, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: que queres que eu te faça, ou queres ser curado? Pode sentar, glorificando o Senhor. Os irmãos conhecem essa palavra, é muito conhecida. A cura do paralítico, a epígrafe do texto vai dizer a cura do paralítico. 38 anos esse paralítico está ali. Os irmãos sabem essa história, que de certo tempo o anjo descia e todo aquele que pulasse primeiro era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Mas o que me chama a atenção em um único versículo que nós leu aqui, versículo 6, e Jesus, vendo e sabendo o estado desse homem. Para quem não sabe, todo ano Jesus subia como de costume a Jerusalém. Todo ano Jesus subia. Agora você imagina, todo ano Jesus sabendo que ele estava nesse estado enfermo. Com essa trajetória de todo ano, uma vez por ano subir, no 38º ano Jesus sobe, só que agora Jesus não sobe, Jesus só não vê só ele, mas Jesus agora vê a situação dele, Jesus vai dar um basta naquilo. Um pensamento meu, eu imagino que Jesus, sabendo o estado dele há muito tempo, porque está escrito que Jesus sabia o porquê ele estava daquela forma. Só que eu imagino agora, Jesus queria, quem sabe, uma iniciativa dele. Porque a Bíblia fala que de certo tempo o anjo descia e todo aquele que pulasse era curado. Só que o anjo agora Jesus vai dar um descanso para o anjo, porque ele próprio vai curar esse paralítico que precisava de alguém que o ajudasse. Só que ele vai dizer, quando Jesus chega até ele vai dizer: Senhor, não tem ninguém que me punha no tanque, porque todas as vezes que eu vou, vai alguém primeiro do que eu. Só que Jesus faz uma pergunta para eles: queres ficar curado? Ele não entende, ele já está tão cansado de viver aquela vida, esperando o movimento, porque existia uma lenda, que todo aquele que pulasse era um sincretismo religioso. O que é um sincretismo? É eu falar para você que, por exemplo aqui, né? Fazer um exemplo para você entender. Eu falar para você que a minha toalha cura. Isso é sincretismo. É você acreditar mais na toalha do que no Deus que é o Deus que pode curar. É o Deus que pode libertar. Embora ele pode usar meios como usou, né? A Bíblia diz que os lenços de Paulo era levado, as suas roupas pessoais eram levado de maneira que as pessoas eram curadas.
Mas nós não podemos fazer disso uma doutrina na igreja para que Deus venha curar. Deus não está limitado à toalha, Deus não está limitado a nada. Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós imaginamos e pensamos. O homem está acomodado, vivendo aquela vida ali sem esperança. Mas Jesus chega e diz: você quer ser curado? Ele diz: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque, porque todas as vezes vai alguém primeiro do que eu. Só que Jesus quer curá-lo, Jesus quer restaurá-lo, Jesus quer fazer com que ele enxergue a realidade da vida, acreditando que a fé é certeza daquilo que não se vê. Hebreus vai dizer que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é prova daquilo que se espera. O milagre só vai acontecer na sua vida, na minha vida, se você tiver fé. E fé você não enxerga nada, você acredita pelos olhos da fé. E aquilo que é impossível, Deus começa a fazer é possível àquele que crê. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Mas vamos lá. Aquele que estava enfraquecido, símbolo de incapacidade, espiritualmente impotente, sem força. É mais ou menos como aquele paralítico que certa feita estava à beira do caminho. Jesus sempre pergunta por quê. Deus quer ver se verdadeiramente quem está cego quer ver, quem é paralítico quer andar. Porque em meio a tantas coisas que a gente precisa, Deus quer ver da nossa boca qual é a nossa necessidade. Deus, Ele sabe. Mas a pergunta é: você quer andar mesmo? Você quer caminhar de volta? Você quer enxergar de volta? Você quer se levantar? Nós estamos vivendo num tempo, se Deus perguntasse para hoje, como falou para Salomão, né? Salomão, eu ouvi a tua oração e agora você pode pedir o que você quiser. Imagina, irmão, se Deus fosse fazer para alguns de nós aqui, uns iam dizer assim: eu quero pelo menos 200 milhões de reais. Bom, irmão, vamos ser realistas. Quem sabe alguns de nós estão precisando de uma vitória, né? Na parte financeira. E aí, você sabendo a sua necessidade, você diria: Senhor, eu preciso pelo menos aí um dinheiro aí para suprir a necessidade aí, pagar as contas, e eu quero que também sobre um faz-me rir para mim, viajar um pouco. Deus conhece, irmãos. Vamos ser verdadeiros nessa noite. Vamos fazer como esse paralítico, que mesmo o Senhor sabendo a sua situação e sabendo que estava deitado daquela forma, perguntou: queres ser curado? Como certa feita, Jesus descendo do monte, a Bíblia diz que tem alguém leproso e ele olha para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. O leproso era rejeitado, discriminado, deixado de canto, rejeitado pela sociedade, porque leproso não podia estar no meio de todo mundo. Então o leproso era colocado de quarentena. Fica aí, até o momento quando o sacerdote examinar você e ver a sua situação. E na medida que o sacerdote te examinar e ver que a lepra continua, você continua separado, porque você não pode estar no nosso meio. Aí esse leproso chega até Jesus. Jesus acaba descendo do monte e ele chega aos pés de Jesus e ele diz: Senhor. Ó, irmãos, essa palavra Senhor é o reconhecimento do poderio do nosso Senhor. Senhor, se quiser, pode me limpar. Jesus diz: eu quero te limpar. Jesus diz: eu quero te limpar. Ei, irmão, Jesus é tão maravilhoso que não importa qual é o problema, a lepra, se é paralítico, se é cego, Jesus quer dar, aleluia, vista. Quem sabe não é nos olhos físicos cego, mas simplesmente espiritualmente. Quem sabe Deus quer abrir os nossos olhos e fazer como Paulo, que perseguiu o povo de Deus, e a Bíblia diz que ele foi acometido por uma cegueira, e na medida que Ananias ora, os seus olhos se abrem para ver o que Deus tem na vida dele. Que nesses últimos dias nós precisamos e pedimos a Deus: abre os nossos olhos, Senhor, e que nós não viemos olhar com os olhos carnais, só ver lutas, problemas, dificuldade, mas fazer como aquele profeta Eliseu, que enxergava a solução e o Deus vivo, enquanto o seu servo olhava para o cenário, via cavaleiros do inimigo. E aí Eliseu diz: meu Senhor, abre os olhos desse moço.
Porque ele só está enxergando inimigo, só está enxergando problema, só enxerga dificuldade. A Bíblia diz que quando Eliseu ora pelo moço, o moço começa agora a ver carros e cavaleiros do Deus Todo-Poderoso. Por isso que o homem carnal não consegue entender as coisas do Espírito, irmão. As coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. Quem é carnal só entende das coisas da terra, mas quem é espiritual vai começar a entender das coisas do céu. Por isso que o tema do Congresso das Irmãs é o que? Orar sem cessar, ou melhor dizendo, seja constante a todo dia. O congresso não acabou não, irmão. Os festeiros não vieram, né? Porque tem uns crentes festeiros, irmão. Tem um crente que gosta de festa. Pastor, logo você vai falar, irmão. Tem crente que é movido a movimento. Mas eu estou no culto. Sexta-feira foi o quê? Vamos lá, irmão, estou no culto, ó. E o Espírito do Senhor me levou no meio de um vale de ossos sequíssimos. Ô, irmão, nós estamos no culto ou não estamos? Nós não podemos ser crentes de movimento, mas nós temos que ser conduzidos pelo Espírito. E se formos conduzidos pelo Espírito, aleluia, Deus vai trazer vida onde há morte. Deus vai trazer vida onde há impossibilidade. Você crê nessa noite? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Assim como ele, muitos vivem no dia de hoje assim, paralíticos, espiritualmente, que não tem força para nada, e a desculpa é que não tem ninguém que me ajude, é que não tem ninguém que estenda as mãos para mim. Só que aí Jesus diz assim: você quer ser curado mesmo? Se fosse eu diria: para de dar desculpa, rapaz. 38 anos eu me arrastava. Só que Jesus não é eu, né? Graças a Deus, Ele é Deus. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado mesmo? Só que ele não estava entendendo que o momento da cura era aquele exato momento. Quem sabe ele estava dizendo: Jesus, o Senhor, eu estou só esperando um movimento. Hoje não vai ter movimento de água nenhuma, porque eu vim pessoalmente para curar você. Não vou repetir para alguém nessa noite: hoje não vai ter movimento de anjo nenhum. Hoje eu vim pessoalmente para curar você e dizer: pega a tua cama e vai embora. Pega a tua cama e vai embora. Aleluia. Mas Jesus é a verdadeira fonte da vida. Se aproxima completamente daquele moço. Lembra da mulher samaritana? E Jesus vai ter com ela por volta do meio-dia. Jesus sabia os traumas, o vazio que aquela mulher tinha. E Jesus vai ao meio-dia, sol de rachar. Eu falo isso aqui porque no norte eu não ia buscar água, irmão, na mina que fala, né? No poço. E nós ia de manhãzinha ou bem à tardezinha por causa do sol. Agora meio-dia a mulher está lá, um sol trincando. E um pensamento meu, o texto não diz, mas um pensamento meu, né? Porque mais na frente Jesus vai dizer: Jesus disse: chama teu marido, teu esposo. Ela disse: Senhor, não tenho. Jesus: disseste bem, porque você teve 5 e não é teu, tá bom? O que está vindo aí, que você está se relacionando, não é teu. Jesus, ela olha para Jesus e estala os olhos e diz: Senhor, verdadeiramente tu és profeta. Aí Jesus diz: olha, mulher, eu sou a água viva. Se tu souber quem é que fala com você, Ele te daria água viva. Aí ela vai dizer: Senhor, ela não está entendendo muito ainda. Ela vai dizer: Senhor, os nossos pais beberam desse poço, os animais beberam desse poço, Abraão, Isaac e Jacó. Aí Jesus diz: a água que eu lhe der se fará dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Esse vazio que você tem dentro de você, mulher, vai ser preenchido pela água viva. A água do Espírito que jorra, não é um dia, mas é para a vida eterna. Mesmo que as lutas batam, esse desejo da vida eterna vai ser constante em você, mulher. E a mulher chega ao ponto de dizer: então me dá desta água, Senhor. Aleluia. Depois que ela entende que quem está falando com ela é o Messias que ela aguardava. E essa mulher entende que está falando com ela. E ela diz assim: tu és o Messias? Aí Jesus diz: eu sou. E ela imagina a alegria dela, chega até o seu
pessoal, seus parentes, e ela diz: eu falei com Jesus, o prometido por Isaías e pelos profetas. Eu imagino a família e o samaritano dizendo: você está de brincadeira, eu falei com ele no poço. E o que ele falou? Ele revelou coisas que só eu sei e que eu estou vivendo. Só que ele me apresentou uma água viva, e eu criei. E a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. A Bíblia vai dizer que aquela mulher virou uma missionária, e o samaritano foi alcançado através daquela mulher samaritana, porque quando Jesus alcança, pode estar lá vivendo uma vida no prostíbulo, pode estar uma vida lá nas drogas, Jesus dá um banho de graça, levanta como pregador da sua palavra, porque ele é poderoso para fazer. Por isso que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Ô irmão, isso aqui é maravilhoso. Onde habitou o pecado, a graça foi muito mais ainda. Por isso que alguns olham e dizem assim: mas era cachaceiro, vivia nas drogas. A graça de Deus foi dobrada sobre a vida dele. Por isso que Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. Tá bom para você? Porque quando você estiver no seu último estágio da sua vida, aí Deus vai dizer: a minha graça segura você. Aí você está dizendo: acabou para mim, acabou nada, a minha graça te basta. Por quê, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa dessa fragilidade. Ó, irmãos, e Jesus vendo deitado, irmão, eu amo Jesus porque ele sabe o nosso estado. Jesus sabendo que ele estava nesse estado deitado há muito tempo. Irmão, Jesus, ele conhece os nossos pormenores, sabe? Aquilo que a nossa esposa não conhece, nossos filhos não conhecem. Aquelas crises lá dentro que só Deus e você sabe quando você está só. E aí você fica fazendo um monte de perguntas e Deus está dizendo: estou aqui, estou ouvindo tudinho, viu? Estou ouvindo tudo. Jesus, certa feita, ele falou assim para os discípulos: olha, não é um pedido, irmão. Quando você pede é uma coisa. Jesus dá uma ordem: atravessem e vão para o outro lado do lago. Os discípulos entram no barco. E a Bíblia diz que eles estão remando. Por volta de 5 a 10 quilômetros eles estão remando. A Bíblia diz que eles estão tão cansados. Só que a Bíblia diz que Jesus subiu para o monte orar. E a Bíblia diz que Jesus, vendo e sabendo o estado deles, que estava remando e cansado de remar. Por quê? Porque quando chegou no meio do mar, o vento começou a soprar com tanta intensidade, que agora eles estão tão cansados de tanto remar. E a Bíblia diz que agora Jesus, vendo e sabendo, Jesus desce. E agora Jesus não vem de barco. Irmão, isso aqui é maravilhoso, ó. Agora Jesus vem por sobre as águas. E eles estão tão cansados, fadigados de tanto remar, e vento de um lado e água do outro, e eles estão cansados. E agora Jesus desce sabendo o estado deles. Eu quero dizer para alguém nessa noite: Deus sabe como você entrou aqui, e ele desce para socorrer os discípulos. Quando ele vem sobre as águas, os discípulos olham e dizem: Senhor. Alguns se assustam, é um fantasma. Jesus diz: ei, sou eu, não tem mais, crê somente. Aí tem alguém ousado dizendo: Senhor, é o Senhor mesmo? Sou eu, é o Pedrão. Sempre tem alguém ousado, irmãos. É o Senhor mesmo? Então manda eu ir ter contigo, Jesus. Irmão, pensa num discípulo crente, ousado. Jesus diz: vem. A Bíblia diz que Pedro sai do barco e vai andando sobre as águas. Está no texto. Pedro está andando, e a Bíblia diz que Pedro agora teve medo. O medo é comum a todos nós. Só que o medo não pode nos parar. O medo não pode nos neutralizar.
O medo faz com que a gente fique estagnado, não saia para canto nenhum. Eu imagino que foi a cena desse moço, 38 anos, o medo bateu. Só que aí Jesus diz, quando Pedro vai afundar, sabe o que Jesus fala? Homem de pequena fé, porque você duvidou? Mais ou menos assim, porque você não continuou olhando para mim, você ficou olhando para as ondas, para o vento contrário, continuasse olhando para mim. Só que eu amo Jesus. Enquanto Pedro está afundando, Jesus diz, aleluia, ele diz, Senhor, socorre-me, porque eu vou perecer. Só que Jesus está andando sobre ele, dizendo, ei, eu estou aqui. Jesus estende as mãos para Pedro, toma ele pela mão, coloca ele de volta. Sabe o que eu quero dizer para alguém? Mesmo que por algum momento alguns de nós venham a fragilizar na fé, a mão de Deus está estendida sobre mim e sobre você, para te conduzir de volta ao barco. A Bíblia diz que Jesus toma pela mão. Pedro andou uma vez na ida, só que Jesus não pega Pedro no colo, irmãos. Agora vai ser nós dois, tá bom? Vamos andar de novo? Tá vendo aí? Dá a mão aqui. Vamos andar? Ah, mas Senhor, não, agora você tá comigo. Vamos andar? Vamos pro barco? Ei, querido, Deus está dizendo para alguém, ei, o que você está com medo? Vamos pro barco de novo? Não é momento de parar. Jesus está conduzindo alguém para o barco, porque no barco é o lugar de segurança. E você vai começar a caminhar de volta em nome de Jesus. Não sei porque mudou um pouco a mensagem, mas Deus sabe. Jesus está dizendo assim, ei, dá a tua mão aqui, vamos de volta, vai. Ah, eu estou com medo, não, eu vou com você, eu vou te levar de volta para o barco. E quando eu te levar de volta para o barco, você vai estar seguro. Mas enquanto isso, vamos, me dar a mão. Jesus está com as mãos estendidas. Isaías 59 vai dizer, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, o ouvido do Senhor não está agravado para não poder ouvir. Ei, Deus está com as mãos estendidas sobre a sua igreja. Se você crer, você vai ter livramento de Deus. A mão de Deus vai alcançar a tua necessidade. Volta para o barco, porque no barco, mesmo estando no barco, pode soprar os ventos, pode a água bater com ímpeto, mas você vai estar guardado. Fica no barco, não sai do barco não. Mas vamos lá, para nós terminar. Jesus vendo deitado, Jesus conhece a sua necessidade, e Ele vai socorrer alguém nessa noite, você crê? Aleluia. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Se a gente for olhar, a gente fala, puxa vida, né? Que maravilha de palavra, Betesda, casa da misericórdia. Só que nós vamos ver, parece contraditório. Porque em momento nenhum você não vê misericórdia. Porque os que tinham ali, que tinha condição de levá-lo, não leva. De conduzi-lo ao milagre, não leva. Ô irmão, aqui para nós. Lembra quando você começou na fé? Teu primeiros passos? Aquele fervor, aquele amor, aquela graça, aquela comunhão. Você ficava contando nos dedos as horas, os minutos, os segundos para estar no culto. Só que aqui para nós, o tempo passou. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de cristão. Aí de repente, você começou com, como diz, né, o provérbio do mundo, né? Você começou com as amizades, com alguns. Aí de repente você começou agora aquelas conversas. E de repente você começou a perder o seu foco, se esfriar na fé. Porque de repente a casa de misericórdia você começou a dizer, aí aquela pessoa começou a falar da vida de alguém e você começou a dar ouvido. E de repente você começou a naufragar espiritualmente. Aquele fervor que tinha no começo começou agora a esfriar. Por isso que a Bíblia diz, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E aquele fervor do começo começou a se esfriar. Por quê? Porque a casa, mesmo aqui, vamos lá, casa de misericórdia, se nós não guardarmos o nosso coração em Cristo Jesus, poderemos ser um tropeço na vida do nosso irmão. Como assim? Vou desenhar nessa noite. Vou usar aqui a pastora, tá? Vou só usar ela. Não, vou usar eu, vai. Aí de repente alguém coloca o outro e diz, você não conhece o pastor Erivan. Você não conhece.
Aí fica só ouvindo. Você conhecer ele, você vai ver. Isso. Aí começou uma crise dentro de alguns. Por isso que muitos estão assim. Sabe por quê? Pessoas estão parando, naufragando na fé. É as pequenas raposinhas. É as mínimas coisinhas. É as pequenas conversas, as conversas vãs que atrapalham, como diz a Bíblia em 1 Coríntios, que os bons costumes. Se a gente não guardar o nosso coração em Deus, os bons costumes são corrompidos. Por quê? Por coisas negativas, palavras, juntamentos negativos. Mas em nome de Jesus eu estou pregando para uma igreja que guarda o coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E um conselho nessa noite em nome de Jesus: guarda o teu coração. Quando vir falar, seja de quem for, você diz: o meu coração está guardado em Deus. Vamos orar, porque eu quero estar com Cristo e eu quero ver meu irmão juntamente comigo também. Por isso guarda o teu coração, irmão. Jesus vai voltar e ele vai vir buscar uma noiva. Cuidado, é casa de misericórdia, mas se a gente não guardar o coração, a gente acaba sendo uma pedra. A Bíblia diz: ai daquele que servir de pedra de tropeço para o irmão. Era melhor. Olha Jesus que diz, não sou eu. Por isso que a Bíblia diz: ai daqueles que vieram o escândalo, é melhor que não venha. Por isso, irmão, quando alguém trazer uma mensagem, eu não sei, quando alguém me trazer uma notícia, é aqueles 3 demônios, né? Você viu, me contaram, me disseram, seja lá o que tem. Eu não quero nem saber se vi, me contaram, não quero saber. Esses demônios têm que ficar lá para os quintos dos infernos, aqui não. Aqui tem que ficar o que? A comunhão. Aqui tem que reinar a paz, a comunhão, o perdão, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É isso, tem que reinar em nosso meio. Mas vamos lá. Jesus conhecendo e sabendo, Jesus agora diz para ele: toma a tua cama, levanta-te. Sabe o que Deus está dizendo para aquele paralítico? Levante-se. Se posicione. Mas não tem ninguém, eu estou dizendo para você, a palavra de Deus tem poder de levantar. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, o mundo foi criado pelo poder da sua palavra. Haja e ouve. E quando a palavra era liberada no princípio, capítulo 1 de João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio. E nada do que foi feito se fez, mas pelo poder da sua palavra. A mesma palavra que abate, a mesma palavra que levanta, a mesma palavra que cura, é a mesma palavra que permite a ferida. A palavra de Deus, a Bíblia diz, é como uma espada de 2 fios, ela penetra entre juntas e medula, e ela é apta para discernir a intenção do coração. A palavra do Senhor é poderosa para fazer, meu irmão. Então acredite, enquanto eu prego aqui, a palavra de Deus pode curar câncer, pode libertar, seja de qualquer enfermidade que seja. A palavra de Deus tem poder de mudar o teu cenário. Aleluia. Você crê nessa noite? Levanta-te. É uma ordem imediata. Ergue-te. Levanta e anda. Caminha. Segue o teu caminho. Ah, mas não tem ninguém que me ajude. Jesus está dizendo: levanta, para de ficar dando desculpa. Ah não, eu só vou se me ajudar, eu só faço se... Ei querido, se levante. É momento, é dias de posicionamento. A Bíblia, o tema desse congresso foi uma bênção: orar sem cessar, é ser constante, é trabalhando orando, é lavando a louça orando. Em Efésios vai dizer: orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito. Estamos vivendo num momento de um grande conflito espiritual, e nós precisamos revestir. A Bíblia diz em Efésios 6:10: no demais, irmãos meus,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderes resistir no dia mau. E no dia mau, o que eu tenho que fazer? Ficar firme. Mas o dia mau eu não vou aguentar. Você vai, por quê? Porque você vai estar revestido das armaduras de Deus. E a ordem é de toda a armadura. Fortalecei-vos no Senhor. Ó, que lindo. Ó a receita. Estou tão desanimado, quero desviar, quero parar. Eu quero morrer, morre não. Jesus é Deus de vida. Fortalecei-vos no Senhor. A tua força não vem do teu esforço, mas vem da confiança em Deus. Por isso que os Salmos vai dizer: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Era para você perder da glória, mas tá bom. São como os montes de Sião, que não se abala, mas o que? Permanece por alguns dias? Permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é Deus está em volta do seu povo. Vou repetir: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, monte fala de proteção, Deus está em volta do seu povo desde agora e para todo sempre até a sua vinda. Deus tem promessa, aleluia, 365 promessa. Eu estou convosco todos os dias. Vou repetir: eu estou convosco todo santo dia, até o que? Até a consumação do século eu vou estar com você. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus ordena 3 ações: levanta-te, muda de posição. É igual o paralítico em Atos 3, se me fala a memória. Pedro e João estão subindo junto ao templo, a hora da oração, a nona, 3 horas da tarde, e punham ali um paralítico pedindo esmola todos os dias. Estava rendendo, né? Porque ele estava ali. E aí Pedro e João estão entrando e ele diz: dá uma esmolinha para mim. Aí Pedro diz assim, Pedro vai dizer: olha para nós. No capítulo 2 foi cheio, só que no capítulo 3 eles, para se manter cheio, tem que buscar. Ô irmão, aqui para nós, eu não quero apagar o fogo não. Não adianta a gente no congresso se alegra, ou aquela benção toda. E agora? E agora aqui, hoje, nós vamos nos manter. Se enchemos sexta-feira, sábado, e hoje, pastor, estou aqui porque é constante. Por isso que a Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundante. Por quê? Porque o vosso trabalho não será vão no Senhor. Oh meu irmão, todos os cultos que você vem, Deus tem vitória para você. É manter-se cheio, e manter-se cheio tem que continuar buscando, tem que continuar pedindo, tem que continuar adorando. Eles estavam cheios no 2, no 3 eles estão subindo, mas estão tão cheios do Espírito. Ele não tem moeda, não tem prata, mas ele tem a presença de Deus. Ele diz: olha para nós não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluia. Eles tinham algo do céu, enquanto ele quer coisa da terra, ele tem coisa do céu. Olha para nós, estendendo a mão para ele, diz: em nome de Jesus. Enquanto muitos estão só com as coisas desta vida, olhando só para as moedinhas dessa vida, Deus está dizendo: olha para cá. Eu tenho coisa do céu para você. Eu tenho, levanta. Mas eu não consigo andar. Levanta. Levanta em nome de Jesus. Toma o teu leito. Sabe o que quer dizer? Deixa o passado para trás. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17. Assim, é uma possibilidade. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passou e tudo se fez novo. Ô irmão, é tudo, não é quase alguma coisa. Não. Irmão, Deus não começa uma obra e fica lá que nem eu, né? Não, Deus, ele começa a obra e termina, e bem feito. Por isso que a Bíblia diz: aquele que começou dentro.
aperfeiçoará até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Toma o teu leito, deixa o teu passado, para de ficar controlado pelo passado. O teu passado te condena, mas Deus é um Deus que esqueceu o teu passado e te conduz para um futuro glorioso na presença dEle. Você crê nessa noite? Quero ser boca de Deus nessa noite para alguém. Para de ficar olhando para o teu passado. Deus não lançou no teu rosto o teu passado. Ele esqueceu do teu passado, apagou o teu passado. Agora é uma nova história em Cristo Jesus. Então olha para Jesus, escritor de Hebreus capítulo 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. O diabo pode até nos acusar, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o advogado fiel. Constantemente o diabo, como diz lá em Apocalipse, que ele é acusador. Ele diz: olha lá, pecou de novo, Senhor. Olha lá, ele vem. Olha lá. Aí de repente a Bíblia vai dizer que a testemunha fiel não pode mentir, que é o Espírito Santo, irmão. Verdadeiramente é. Ele pecou, Senhor. Só que de repente, quem brada do outro lado, à destra de Deus, é o advogado. O apóstolo João vai dizer: filhinhos, o João, ele era tão amoroso, foi o único que deitou no peito de Jesus e sentiu a batida do coração de Jesus. Era o apóstolo do amor. E ele vai dizer essa expressão assim, filhinhos, se porventura alguém pecar, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não vou repetir, irmão, para alguém acordar nessa noite. Ele vai dizer: filhinhos, se porventura alguém pecar, há um advogado junto ao Pai. Quem é? É Jesus Cristo, é o justo. Enquanto o diabo está dizendo lá, pecou, o Espírito Santo, a fiel testemunha, não pode mentir. Mas só que do outro lado estava o advogado dizendo: eu morri na cruz por ele, e o meu sangue liberta ele de todo o pecado. Eu imagino o diabo dizendo, rugindo, né? A Bíblia diz que ele ruge. Como? Porque ele não é, irmãos. Porque o nosso derredor está quem? O anjo do Senhor. Que está escrito: o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Ao derredor, é aqui, ao redor, ao derredor. E ele está bramando, uma brecha que você der, ele entra. Mas em nome de Jesus, deixa essa brecha fechada, deixa o anjo aí, guarda o coração e diz: não, Jesus, pode a luta estar travada, como diz o louvor da harpa, mas eu vou ficar firme aqui, vigilante. O anjo do Senhor, que o Senhor prometeu que está me guardando, eu vou estar protegido. O diabo não vai tocar enquanto tem proteção. Enquanto tem sangue de Jesus, o diabo não vai tocar na tua casa. Enquanto tem o sangue de Jesus, o diabo não vai tocar na tua família. Enquanto tem o sangue de Jesus, o diabo não vai tocar na tua saúde. Eu quero profetizar nessa noite: enquanto tem o sangue de Jesus, lembra lá no Êxodo, foi dada uma ordem: pega um cordeiro. O cordeiro representa Cristo. O cordeiro sem mancha mata e asperge o sangue nos umbrais das portas. O anjo da morte vai passar à meia-noite, e todo aquele que tiver o sangue no umbral da porta, o anjo não vai matar. E quando o anjo passava e olhava e não tinha marca de sangue, o anjo matava. E quando o anjo passava, via sangue, o anjo passava e não matava, porque onde tem sangue tem proteção. E o que é isso? É o sangue de Jesus. Aonde tem o sangue de Jesus, o diabo não toca. Eu sinto graça de Deus nessa noite. Onde tem, quem tem sangue aí, é o sangue de Jesus. Eita glória! E eu termino. Toma o teu leito. 3 ações: levanta-te, toma teu leito, anda. 3 ações: levanta-te, posicionamento. Toma o teu leito, esquece o teu passado. Para de ficar olhando quem era você. Porque ninguém me ajuda. Eu nasci para sofrer. Não, você nasceu para sofrer. E agora o que eu devo fazer? Anda.
segue em direção ao novo de Deus. Ô irmão, viva o novo de Deus pelo amor de Jesus Cristo. Não se pode deitar vinho novo em odre velho. Para com essa mentalidade velha, pelo amor de Deus. Mentalidade velha não cresce, não tem estrutura. Por isso que é uma mudança radical, uma metanoia, é uma mudança radical da mente. Por isso que Paulo vai dizer: eu rogo ou imploro pelo amor de Deus, quando forem se apresentar, se apresente a Deus em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para de viver do passado. A partir de hoje é um novo vaso. E a presença de Deus nesse novo vaso não vai escandalizar. Não vai não. Com as coisas do céu não vai escandalizar. Você vai se alegrar em Deus. Porque a presença do Espírito Santo, ela faz com que a gente entenda. Irmão Hércules, eu creio pelos olhos da fé, Deus, Ele fará. O Espírito Santo está agindo, irmãos, em nossas vidas, trazendo um despertamento, um avivamento em nossos corações. Uma vida de longa espera, mas agora achava-se ali um homem que havia 38 anos. Não importa quanto tempo seja, Deus, quando chega, Ele chega para mudar, restaurar e falar: agora segue o teu caminho, para de ficar olhando para trás, agora olha para frente, se coloca de pé. Mesmo isolado, abandonado, rejeitado, quem sabe alguns olham assim: ah, minha vida. Mas Deus está dizendo: levanta, começa a caminhar. Eu tomo você pela tua mão, te conduzo à minha vontade, te conduzo na minha presença, e eu te dou paz que excede todo entendimento. Ei, irmão, não deixe o ladrão roubar a tua paz, não deixe o inimigo roubar a tua paz. A única coisa que eu sempre digo: se o cristão perder a paz, irmãos, guarda o teu coração dizendo: Deus, eu estou escondido em ti. Confunda o inimigo, irmão, adorando. E quando alguém usado pelo diabo querer tirar a tua paz, sabe o que você vai fazer? Você não vai questionar, você vai ficar. Deixa Deus responder por você. Porque se você responder, não vai prestar, você vai debater. Aí você vai perder, como que diz, aí a razão, né? Não queira ter paz, não queira ter razão. Melhor você ter paz no teu coração, dizendo: Jesus, o tempo vai esclarecer tudo, e tudo vai ficar no seu devido lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós oramos. Independente, Senhor, se alguns estão alguns dias, alguns meses, alguns anos esperando por um milagre, Senhor, o Senhor não está limitado a tempo, a anos. O Senhor é um Deus ilimitado, que está escrito em